Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu primeiro semestre de nutrição, como foi sair de uma escola pública onde a gente mal tinha aula, não tinha prova, bem dizer, e ir para uma faculdade que é muito mais cobrado tu passar e tu ter nota boa. E pra quem não sabe, eu entrei em nutrição no segundo semestre de 2019, aqui na UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência com cada disciplina e o que eu senti que eu deveria ter feito, que eu não fiz, pra tirar notas mais altas, tipo um 10. E dar uma luz pra quem quer nutrição, assim, quem tá tentando passar na UFPEL pelo Enem ou pelo PAV, que é um processo seletivo exclusivo da UFPEL, e não tem muita noção do que vai ter na nutrição aqui da UFPEL. 1, 2, 3, funk! Bom, vou começar, eu acho que o que todo mundo tá esperando, assim, que é o mais importante, mais relevante, falar sobre os conteúdos, as matérias, as disciplinas que a gente teve no primeiro semestre. E falar quais eu achei mais fácil, quais eu achei mais complicadinho. E o ranking que eu vou começar vai ser a mais de boa pra mais complicada. Bom, a matéria que eu achei não mais simples, mas mais tranquila de passar, por mais que eu não goste de fazer cálculo e não goste de pensar muito em cálculo, eu achei mais de boa bioestatística e epidemiologia, que é uma matéria onde a gente faz estudos sobre as doenças que estão afetando a sociedade. Então a gente tem muito cálculo, a gente tem que calcular moda, média, mediana, variância. A gente tem que saber o valor de P, saber se tem significância, se não tem. E muita gente se atrapalha com isso. Mas eu não sei porquê, eu achei de boa, assim, sabe? Porque o valor de P é 1 e tu tem que saber se tá abaixo daquilo é uma coisa, se tá acima é outra coisa. Então, eu não achei tão complicado como falavam pra mim que era. Pra passar nas provas dessa matéria, a professora sempre dá exercícios no final de toda a aula. Daí tu faz os exercícios, se tu terminou tu pode ficar pra correção, só que aí tem que esperar o pessoal acabar. Ou tu pode ir pra casa e, sei lá, pegar a resposta com outra pessoa depois, porque a professora não passa o gabarito justamente pra gente fazer os exercícios, né? Mas chega na prova, os exercícios são praticamente os mesmos, muda só alguns números, mas, a ideia do exercício é o mesmo. Então é super tranquilo de passar na prova se tu fizer os exercícios e se tu fizer resumo, der uma lida no conteúdo que ela passar em aula, tá? Ela é bem de boa, assim. Em geral, os professores do primeiro semestre são bem atenciosos e estão ali pra te ajudar. Ninguém se nega a responder nada. Pelo menos foi o que eu senti comigo. Eu tinha alguma dúvida, eu perguntava e então ficava tudo de boa. Depois, a segunda matéria que eu achei mais tranquila foi a Nato 1. A professora, acho que ela, colocaram ela perfeitamente no primeiro semestre. Porque ela dá uma descontraída na aula, ela, se tu quiser ver a prova depois de feita, ela deixa tu ver e ela explica por que tu tirou aquela nota. Então, pro primeiro semestre isso é bem importante, pra pessoa saber onde é que ela tá errando e saber o que ela tem que melhorar. E a gente tem aula prática e aula teórica. A aula prática é com cadáveres, então tem gente que não gosta muito, sempre sai mais cedo da aula ou tenta fugir. Mas não adianta, ganha falta, então não tem como escapar disso. Mas é super de boa, a maioria das vezes que a gente foi pra aula prática não foi com o corpo inteiro, foi com partes específicas que a gente tinha visto na aula teórica. Então não é tão impactante assim quando a gente vê só, um fígado ou só alguma parte separada do corpo. Mas às vezes a gente tem que ver, o cadáver inteiro. Então, qualquer curso da área da saúde, a gente precisa trabalhar com cadáver para entender melhor, o que vai acontecer depois, quando tiver matérias específicas de cada curso. A prova tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Pode escolher se a prática vai ser na sala de aula ou na sala de aula da teórica ou na sala de aula da prática. A nossa turma escolheu na sala de aula teórica, porque é melhor de visualizar, porque o cadáver da nossa faculdade, tá, sei lá, há 30 anos lá, entendeu? Então tá, bem ruim de enxergar. Então a gente prefere visualizar naquele data show lá que eles falam.
Então a gente escolheu fazer a prova prática na sala da teórica. Ela dá essa opção pra gente e aí fica da turma, tá? Aí a prova, as duas são de marcar. Na prática pode ter pra te anotar algum nome, tá? Mas é super tranquilo, ela dá 1 minuto pra cada questão. Se mudar o professor, daí eu já não sei, né? Mas eu achei super tranquilo o jeito que ela dava a aula e como ela cobrava a prova. Terceira matéria mais boa que eu achei foi genética do metabolismo. Porque a professora também é super atenciosa, se tu tiver dúvida, ela vai te tirar a dúvida, ela passa bastante exercício, tem uma monitora, a maioria das matérias tem monitora, as duas únicas que não tiveram foram anatomia e bioquímica, que eu vou falar depois. Genética do metabolismo, a gente vê tipo, o processo de mitose, meiose, mutações cromossômicas, epigenética, nutrigenética, que são assuntos bem interessantes para nutrição. Então, tem gente que não vê ligação, tem gente que não vê ligação de histologia com nutrição, então, tipo, vai de cada pessoa encontrar o porquê daquela matéria no curso. Não é uma matéria, tipo, super fácil, mas também não é uma matéria complicada. Tipo, histologia pra mim foi super complicada. Então, as provas não são iguais aos exercícios que ela passa. Ela tenta colocar, tipo, Enem, botar no cotidiano, assim. Então, eu achei as provas dela mais, tipo, conteudista. Muito o que acontece, tipo, tu tem que raciocinar o que naquela situação vai acontecer no teu dia a dia. Foi o que eu achei, assim, do conteúdo da Bia. A terceira matéria mais complicada, olha, tá, tipo assim, ó, num patamar igual. Porque o que acontece com bioquímica? Foi fácil de passar, mas porque o professor cobrava exatamente o questionário que estava na apostila. Ele não, tipo, abrangia muito mais do que aquilo. Então a gente, tipo, estudava os conteúdos que tinha no questionário da apostila e chegava a prova e tirava, tipo, 9 e pouco. Então era bem fácil de passar na prova. Mas o conteúdo em si, se tu for, tipo, pesquisar além da apostila, que é o aconselhado, é complicado. Então, eu diria que seria, se a gente tivesse, tipo, uma aula puxadona mesmo, seria mais complicado que histologia. Mas, eu tô falando da minha experiência com cada professor. Então, eu colocaria bioquímica, tipo, a penúltima. Porque é uma matéria muito complicada, mas que, pelo jeito que o professor cobra, se torna muito mais simples do que ela deveria ser. E é uma base que, tipo, a gente precisaria que fosse muito, muito, muito forte, porque já nos assustaram e falaram que a professora do próximo semestre cobra, tipo assim, ó, até o que, sei lá, até tudo, ela cobra tudo. Então vai ser muito difícil pra gente que não teve uma base tão forte assim. Por último, foi histologia. Assim, ó, vai ser estranho falar isso, mas eu adoro histologia. Mas foi a única matéria que eu fiquei em exame. Ai, que horror, né? Eu peguei exame, passei em exame. Assim, ó, na primeira prova, todo mundo vai mal, bem dizer. Mas na segunda já é de boa. Na primeira prova, eu rodei na teórica e na prática. Na outra, tipo, eu quase gabaritei. Então, depois que tu pega o jeito, vai, entende? Mas até tu pegar o jeito... Então, uma dica, tirem foto das lâminas. Leiam a apostila que as professoras disponibilizam. Vejam as videoaulas que tem um grupo no Facebook da professora Gabi. Então, quem estiver nesse grupo, quem entrar nesse grupo, assiste as aulas, sério. É muito importante, muito didático. A aula da Gabi é super boa. Quem nos deu não foi ela, mas ela adora explicar, então é muito legal. Até na aula, assim, que ela era uma professora ajudante, né, não era oficial, mas ela tava ali pra nos ajudar, tipo, ela pegava, botava onde a gente tinha dúvida, explicava lá do início. Então a explicação dela eu achei bem ampla pra quem teve dificuldade, que nem eu. E tirem foto, sério. O que eu senti, que eu não fiz tanto, eu não tirei foto desde o início. Então às vezes eu tinha que me limitar à minha apostila, que era preta e branca, porque era uma apostila gigante. E aí não dava pra ver exatamente, sabe? Tinha monitorias, eu ia na monitoria, mas não é a mesma coisa do que tá ali com o professor, então, né, meio que eu pequei nisso.
Nas outras matérias eu fazia os exercícios, fazia resumo, lia, então foi mais de boa pra passar. Agora a histologia foi meio complicado. Então, tirem foto, gente, sério, tirem foto. A nossa professora, ela disponibilizava os slides da aula, só que ela disse que já não vai fazer mais isso. Então eu tenho um drive com tudo que os professores mandavam, coisas que eu achava na internet, exercícios que eu fazia. Que se alguém se interessar, deixa aqui nos comentários que eu mando o link do Google Drive com os documentos, os arquivos, que eu acho bem interessante esse processo de um ajudar o outro. Então, se tu é da UFPEL, esses conteúdos podem te ajudar. Então, mas quem for, manda aí, que é da UFPEL, o curso que faz, que eu mando o link, tá? Então é isso, gente. Se inscreve, curte, compartilha e até o próximo vídeo.